Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro semanal, nosso encontro de reflexão espiritual. Então vamos lá, vamos dar boa noite oficialmente, porque a gente também vai fazer uma oração depois de luz para ele. Então, boa noite, gente. Boa noite, G. Boa noite. Antes de a gente começar, tá? Quero avisar as coleguinhas que quando vocês entraram já está gravando. Então, meninas, todo esse bate-papo que a gente teve até agora, tá? Riquíssimo de detalhes, já está dentro do nosso campo de intenção e de vibração. Todo esse comentário, toda essa alegria de nós estarmos aqui, mesmo neste momento de profunda dor que todo o país está passando, em detrimento a este jovem que, infelizmente, não está mais neste plano. Pensando e irradiando para ele e para todos que estão à sua volta e que têm a sua ligação com ele, pessoalmente, e também com todos aqueles nossos entes queridos. Hoje eu vou convidar vocês a gente fazer uma meditação de fé, de carinho, de amor e de profunda conexão com nosso Papai do Céu. Vamos lá? Vamos. Então vamos lá, vamos fechar levemente os nossos olhos, vamos conectar o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito neste momento de unicidade e de unificação com Deus. Pai amado, viemos até vós neste momento pedir-lhe sua proteção e seu amparo para este momento de reflexão, de acolhimento, de ensinamento e de profunda aprendizagem. Para nós que estamos aqui neste momento e para todos aqueles que vão em nosso coração e em nossa mente. Pai amado, te pedimos que nos ajude, derramando a sua luz em todo o nosso ambiente íntimo, que se encontra cheio de lodo, de escuridão, de sujeira. Um ambiente muitas vezes fétido, muitas vezes inabitável. Mas que mesmo assim nós estamos aqui, encerrados neste ambiente, sem poder ver a sua luz. Pai amado, ao olharmos no horizonte e percebermos no firmamento uma réstia de luz que nos alcança, ilumina, Pai, o nosso caminho, para que, mesmo com os pés sujos de lama, possamos trilhar no caminho da luz e seguir-te aonde for o nosso destino. Pai amado, que trouxe até nós o nosso irmão Jesus Cristo, nos mostrando qual caminho devemos perseguir. O caminho da coragem, o caminho da luta, o caminho da luz. Querido Deus, abranda a nossa dor, abranda a dor daquele ente querido que se encontra imerso nesta escuridão neste momento. Pois o vazio que encontrava dentro de si era tamanho que ele não conseguia ver, que através de suas ações e de seus ensinos estava promovendo o bem-estar para todo o universo. Pai querido, conforte o coração dos familiares, amigos e de todos estes que estão vivendo e vivenciando esta oportunidade, esta situação. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, hoje e todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Vamos dar continuidade ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 28. É permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? O homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, apresentando-lhe o fim?
Quem daria a vocês o direito de prejulgar as intenções de Deus? Não pode ele acompanhar um homem até a beira da morte, reiterando-o dessa situação com o objetivo de fazer com que ele mude os seus pensamentos? Mesmo sabendo que o momento final de um moribundo está próximo, ninguém pode dizer, com certeza, que sua hora derradeira chegou. A ciência já se enganou várias vezes nessas previsões. Sei bem que existem casos que podem ser considerados desesperadores, como existem aqueles em que não se tem nenhuma esperança de o doente retornar à vida. Mas, no momento de dar o último suspiro, ele se reanima e recupera a sua lucidez por alguns instantes. Pois bem, esse momento de graça, que é concedido ao espírito, poderá lhe ser muito importante. Ele pode ter muitos pensamentos no momento final da sua agonia, e um só instante de arrependimento poderá lhe poupar muitos sofrimentos. O materialista, que só vê apenas o corpo e não leva em conta a existência da alma, não pode compreender essas coisas. O espírita, que sabe o que acontece após a morte, conhece o valor do último pensamento. Suavizem os últimos sofrimentos tanto quanto possível, mas abstenham-se de abreviar a vida, ainda que por um minuto, pois esse minuto poderá ser de arrependimento e perdão, poupando assim muitas lágrimas no futuro. Eis o motivo que a eutanásia no Brasil é crime. O Brasil, como sendo pátria, né? Pátria do Evangelho, permitir a eutanásia em termos civis, né? É uma das formas que a espiritualidade tem de não deixar que sejamos deuses, né? Porque abreviar o sofrimento, mesmo sabendo que esse sofrimento vai levar à morte física, não é uma atitude coerente. E diante aí da nossa situação, o que leva uma pessoa a ter esse tipo de atitude? O que pode levar uma pessoa a pensar assim, poxa vida, meu ente querido está ali, com morte cerebral, e está sofrendo? Só um exemplo, né? Morte cerebral é uma das intercorrências. Mas eu posso simplesmente ir lá e desligar os aparelhos? Será que esse período em que se encontra nesse momento de coma, neste momento de sacrifício profundo, com dor, né, com dor física, com dor emocional, com arrependimentos e tantas outras coisas que podem estar passando nas pessoas, na pessoa naquele momento, em que direito que nós temos de ir lá e puxar o fio da tomada e desligar o aparelho para que venha a vir essa morte, na verdade, né? Falar sobre morte é uma coisa assim não muito fácil de fazer, né? Porque tem muitas questões em cima. Mas o que São Luís aí nos traz é que justamente isso de a gente não tem o direito de ser Deus, a gente não sabe quais são os planos de Deus para aquela criatura. E como que aquela situação vai fazer com que ao longo da jornada imortal, como espíritos que somos, vai interferir na chegada ao nosso destino. Vamos lá, gente. Ai, também sem palavras, eu fico meio... São muitos questionamentos que a gente faz. Eu acho que são vários fatores que envolvem, né, a levar uma pessoa a cometer um ato desse. Eu acho que nesse momento, eu prefiro me abster de fazer comentários e elevar mesmo uma prece, pedir para que, na medida do merecimento de cada um de nós possamos ser socorridos, ser orientados, ser conduzidos pela espiritualidade amiga, no que for possível, né? Porque eu não sei nesse momento se ele já pode ser acolhido, ou o que é necessário passar por agora. Então, é pedir mesmo, dentro da misericórdia divina, do que for possível ser feito, para que seja, né, direcionado bons fluidos, boas energias. E para as pessoas que ficam, a gente ainda tem muita dificuldade de lidar com as perdas, com o luto, que nós possamos ter fé, ter esperança, ter confiança,
e que nós possamos também usar isso como um alerta para a gente buscar mais fortalecimento espiritual, nos protegendo para que não sejamos também amanhã nós a cometermos esse tipo de ato, ou não contribuirmos para que alguém o cometa. Que nós tenhamos mansidão, paz, que a gente consiga trazer luz para o ambiente onde a gente está inserido, para que a gente, se alguém estiver ao nosso redor, que estiver com esses pensamentos, a gente sirva de instrumento para desviá-lo dessas intenções. Com certeza. Com certeza. É um momento, assim, bem desafiador. Fala, Ana. Interessante dessa situação, desse caso, pensando em eutanásia, né? Uhum. Você está ali cometendo um ato contrário à lei divina, porque você não é Deus, né? Deus é quem sabe a hora da pessoa partir. Mas, em compensação, eu acho que a maioria das pessoas que autorizam fazem por amor. É um entendimento errado, né? Que a gente tem faz para dar alívio. Ah, tá, o médico disse que não tem mais recuperação, né? Então, a pessoa já está ali em coma ou sofrendo há não sei quantos meses, né? Então, vamos fazer, a família se reuniu e resolveu que vai desligar as máquinas. E a gente erradamente acha que aquilo é por amor, que aquilo é para o bem do outro. Quando, na verdade, pela nossa ignorância, é justo ao contrário, né? O bem do outro é que ele passe toda essa encarnação até o último suspiro realmente com a energia de vida que ele veio dada por Deus. Realmente só apagar a chama na hora que Deus soprar, né? E não a gente ir lá e soprar antes do tempo. É isso. Realmente fechou todas, porque Paulo escreveu aos Filipenses, lá no capítulo 4, versículo 8, a seguinte passagem: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que há de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. É assim que começa o capítulo 15, intitulado Pensamentos, do livro Pão Nosso. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização deste teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. E por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras, encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço
de continuidade ou extinção. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderam compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terão encontrado a divina equação. Obrigado, Ana. Muito obrigado. Mas, Gê, tu falou que travou. Voltou para você? Voltou. Travou só um pouquinho, parou. Então tá. Diante de tudo que a gente vem falando nos últimos tempos, e em especial hoje, o quão importante é a gente olhar de verdade para os pensamentos da gente. E aqui, Paulo traz, e o Emmanuel traz para a gente, como a gente pode fazer para controlar os pensamentos que estão no nosso inconsciente. Que são esses pensamentos que podem ser influenciados pela erraticidade. A gente vive numa sociedade onde a nossa mente, né, os nossos pensamentos são muito... A gente vive numa sociedade muito rápida. Uhum. Então, a nossa cabeça está sempre pensando muitas coisas. Na época dos meus avós, existiam problemas, mas as coisas eram mais espaçadas. Hoje, com internet, com e-mail, WhatsApp, várias redes sociais, né, o mundo é mais rápido. Então, assim, os problemas também chegam mais rápido para a gente. A nossa cabeça ferve mais, né? E é difícil você não pensar, né? Às vezes é difícil você não falar, mas é muito mais fácil você não falar do que você não pensar, porque você não controla o que você pensa. Aquilo aparece na sua mente, né? Então, assim, uma forma que eu vejo de melhorar os pensamentos é o vigiar e orar, aí, que a gente já fala toda vez, né? E também o não cultivar o pensamento, né? Ele apareceu, assim como você faz, né, durante a meditação, né? Apareceu um pensamento, você agradece, faz, né? Foca em outra coisa e continua a sua meditação. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente precisa fazer, né? Apareceu ali um pensamento que não é muito bom, não alimenta. Não dá comida para ele. Foca em outra coisa. Deixa ele de lado. Porque, na verdade, somos o que pensamos. E aqui ele coloca isso, né? O nosso pensamento vai criar. Se você só pensa de forma negativa, fica difícil de você olhar o mundo de forma positiva e ver as coisas boas, porque o teu pensamento está criando ali aquela atmosfera para você. E a gente ainda não aprendeu isso. Eu não sei se a nossa sociedade, né, a nossa cultura nos distrai para que justamente a gente não consiga enxergar o poder que temos e nos distraímos com qualquer coisa, né? Mas é muito importante. E o pensamento não deixa de ser a saúde mental, né? Que a gente estava falando no início, né? A importância de você ser cuidado por um profissional que possa te ajudar com a sua questão aí, dos pensamentos, em como você organiza as suas ideias, e de você ser cuidado. Que acho que é o que a Gessiara estava falando quando eu entrei, né? Quem cuida do cuidador. Cuidar, né? De quem cuida. Né? Você que cuida também precisa ser cuidado. É isso, gente, estou falando muito hoje. Mas a gente tem muito disso, né? A gente tenta cuidar do outro, quer salvar o mundo. E Jesus ainda falava isso, não adianta você salvar o mundo se não salvar a si mesmo. E às vezes a gente peca nessa questão, quer abraçar tanto, quer tentar acudir mesmo, e esquece que a gente também precisa de colocar a máscara na gente primeiro. Antigamente nós podíamos dizer que na época dos nossos pais, dos nossos avós, enfim, né, há 50 anos atrás, vamos colocar, nós vivíamos com as coisas passando, né, a nossa medida de referência de velocidade era a velocidade da luz como sendo a velocidade mais rápida, tá? De um ponto a outro, a velocidade mais rápida. Hoje em dia, né, com o tanto de informação que a gente tem, nós estamos na era da velocidade do pensamento. O pensamento, ele gera uma velocidade muito maior que a velocidade da luz.
de um ponto ao outro, ela vai na nossa mente com uma velocidade e faz um efeito dominó gigantesco dentro da gente. Porque todo pensamento gera um sentimento, que gera um comportamento, que gera um resultado. Tá? É assim, é esse passo. O pensamento veio, gerou um sentimento que disparou a emoção, gerou cortisol, noradrenalina e tudo mais, e aí, dessa condição, tu tem um comportamento, tu sente uma dor, tu sente um impulso, e aí quando tu age, e aí tu tem o resultado. E aí a gente volta lá para o começo, onde nós falamos daquele irmão que sucumbiu à sua missão, momentaneamente, porque Deus é misericordioso, e mesmo para nós que cometemos atrocidades nas nossas vidas, através de pensamentos e ações voluntárias e involuntárias contra o nosso corpo físico, mesmo assim Deus nos dá a oportunidade de refazer o caminho. Né? A gente não esquece das dificuldades que passou, mas a gente tem a oportunidade de criar novos pensamentos e agir de forma diferente. O pensamento faz com que a gente haja por impulso. Qual pensamento esse irmão devia estar sentindo, devia estar construindo na sua fonte mental, que foi capaz de ele cometer essa atrocidade com sua própria vida? Imagina o vazio existencial que podia haver dentro dele, que mesmo expondo a sua própria vulnerabilidade, ele acabou... Enfim, acabou. Você estava falando, eu estava relendo aqui da dificuldade que é a gente realmente renovar os pensamentos, né? Porque, na verdade, somos o que pensamos. Nós somos o que a gente pensa. E aí ele coloca aqui, né? Renovar o pensamento, foi o que a gente leu, né? Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Que parece fácil, né? É só não pensar isso. Pensa positivo, né? E aí a gente entra ainda no que agora estão chamando de positividade tóxica, né? Tudo é positivo. Pensa positivo, como se o pensamento só bastasse, né? Como o Sandro falou, o pensamento, ele gera uma emoção. Se você só pensa, pensa positivo, vai dar certo, mas você não sente, não funciona, né? Aí ele continua aqui, ó. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular pela repetição das circunstâncias as experiências redentoras, encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Às vezes a gente quer mudar palavras, né, para fingir que aquilo não dói mais, para fingir que aquilo passou. Só que quando você tem que passar por uma prova parecida com aquela, tá lá em você. Tá lá em você. Você não curou, digamos assim, né? E aí você sucumbe. É aí que entra, desperta, né? O que faz o cérebro despertar os gatilhos? O que são os gatilhos mentais? Os gatilhos mentais são aquilo, é o estudo daquilo que tu sentiu, porque o cérebro só vai interpretar, a mente só vai interpretar aquilo que tu sente. Só vai guardar, a gente só guarda memórias daquilo que a gente impõe uma emoção. A gente não guarda memória de razão. A gente só guarda memória de emoção. Repetição ou emoção? Exatamente. A repetição acaba gerando uma emoção, né? A emoção do repetir, aí mistura tudo, né? Aí a gente entra num vórtice assim que é imensurável. Tem um livro estou falando muito hoje, né? Eu gosto muito dos livros do Richard Simonet, porque ele tem passagens curtinhas, né? E quando eu fazia o evangelho com meu filho em casa, ele sempre tem uns desenhinhos que não vem pintado, é só o desenho marcado em preto, e eu dava lápis de cor para ele, então os meus livros são todos coloridos, que enquanto a gente fazia o evangelho, ele ia colorindo o livrinho. E aí, como ele fala aqui, né, que o pensar é criar. Tem uma historinha que ele coloca, que a pessoa chegou em casa e tinha uma boneca toda suja de vermelho, como se fosse sangue, e toda furada. Não sei se vocês já leram isso. Tem bastante tempo que eu li, de repente não está nem 100%.
Mas eu sei que a boneca estava no quintal ali da pessoa. Então a pessoa chegou e já falou que aquilo era macumba, que era contra ela, que aquilo era sangue, que a boneca estava perfurada, que tinha como se fosse um boneco de voodoo. E ali o clima ficou horrível, ela não dormiu. E aí no dia seguinte o vizinho encontrou com ela e falou: "Você me desculpa, mas por acaso você encontrou a boneca da minha filha? Ah, porque o esmalte vermelho derramou na boneca, o cachorro ainda pegou, ainda furou a boneca, ou seja, o furo que tinha era do cachorro que tinha mordido a boneca. E o negócio vermelho não era sangue nenhum, era o esmalte que a filha dele estava brincando e aí acabou caindo do outro lado. Quer dizer, não era nada daquilo. E a mente dela criou aquilo. Aí ele bota aqui, os nossos pensamentos criam. A mente dela criou todo um enredo que fez ela sofrer durante uma noite inteira e não era nada daquilo. E quantas vezes a gente não faz isso? A gente não sofre por antecipação, a gente cria um cenário, um problema, né? E depois a gente diz, ih, aconteceu nada daquilo que eu pensei. Ih, foi mais fácil do que eu pensava. A própria... Fala, gente. Não, a gente tem a mania da catastrofização, né? A gente cria um problema dentro da nossa mente e ele, muitas vezes, ele é bem maior do que o real. Quantas vezes a gente sofre por coisas que nunca chegaram e não chegarão a acontecer. E na cabeça da gente, aquilo, né? A gente cria aquela situação. Mas é o que está no texto, né? Que o pensamento, quando ele é pensado, o pensamento, quando ele é pensado, né? O efeito não acontece de súbito, não acontece imediatamente. Tu mudou o pensamento, tu achou que tu mudou o pensamento, mas tu quer a resposta imediatamente. Não, eu mudei o pensamento, eu acabei de mudar meu pensamento, eu quero uma realidade diferente. Agora, eu mudei meu pensamento agora. Ah, eu estou pensando positivo desde de manhã, ainda não aconteceu nada de bom. Exato, assim mesmo. Aí Deus vem e coloca na nossa frente uma circunstância semelhante à que a gente passou ontem, para ver se o teu pensamento realmente é um pensamento que mudou. Porque o que vai fazer a mudança real do resultado é aquilo que tu repete realmente dentro de si. Por isso que é importante saber nomear as emoções. É ciúme? É inveja? É orgulho? Porque às vezes a gente acha que não é orgulho que a gente está sentindo. Né? A gente acha que não. E eu não estou falando do orgulho saudável, não, tá? De, poxa, eu tenho orgulho de eu ter feito uma formação assim, não é isso. É o orgulho que rebaixa o outro, né? De você se sentir superior ao outro. E aí você bota outro nome na inveja. Não estou com inveja, não. Né? Eu só acho que. E você já, não, é inveja, gente, dá nome. Porque quando você muda o nome, do texto está dizendo, você muda a palavra para encobrir aquilo que você está pensando, ou que você está sentindo. Quando você passa pela prova, você cai de novo, porque você não deu o nome certo, você não está curando a tua inveja, você não está curando o teu egoísmo, você não está curando a maledicência. Não é fofoca, não. Só estou dividindo aqui com você, né, esse acontecimento aqui. Não, eu acho que você precisa saber, não é maledicência, não, é só um comentário aqui. Não, é maledicência, é fofoca, bota o nome. Que com o nome certo você vai conseguir curar. Se você trocar o nome, você não cura e sucumbe de novo. É isso aí. Isso que nós estamos falando em pensamento. A hora que nós começar a entrar no julgamento, do apontar o dedo, né? Aí sim. Aí a coisa... Aí a gente entra no egoísmo. Aí piora um pouquinho. Aí piora só um pouquinho. 1000% mais ou menos. Você acha que tá ruim? Ainda vai piorar. Então, já que é para estar no negativo, então vamos piorar bem mesmo. Bastante. Então, bora lá. Copinhos, jarras e tudo mais. Na frente, vamos lá. Pai, o Senhor sabe o que vai no nosso coração e o que vai em nossa mente. Nos conduza, Pai, de forma a entendermos de uma vez por todas aquilo que vai em nosso coração e o que vai na nossa mente, para criarmos bons pensamentos, novas memórias, situações realmente benéficas para todos nós. Peço, Pai, que os caravaneiros do amor que aqui se encontram possam fazer a profunda limpeza de todos os miasmas e formas de pensamentos que temos em nossos lares. Aliviando daqui, Pai, toda a carga negativa dessas vibrações deletérias que foram produzidas e construídas com os nossos pensamentos e com as nossas ações dentro destes ambientes. Principalmente, Pai, dentro do nosso ambiente íntimo, do nosso ambiente interno. Pai amado, se porventura algum irmão ou irmã se encontra
conosco em nossos lares, em nossas companhias, atraídos por esses pensamentos negativos, que possam ser levados, Pai, e acolhidos em algum posto de socorro, lá receberem todo o amparo que necessitam. Deposite, Pai, sobre as águas que se encontram em nossos lares, os fluidos necessários para que o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental e o nosso corpo espiritual possa ser curado com sua energia de paz, de amor, de misericórdia, de conforto. Obrigado, Senhor, por tudo. Proteja-nos nesta semana e que assim seja. Que assim seja. Obrigada, gente, pela força, hein? Valeu, tamo junto. Um beijo, Ana. Fica bem. Beijo, tchau. Tchau. Tchau, com Deus. Beijão. E André, tá bem? Tá bem. Ele só não veio hoje porque ele foi na missa da catequese. Tá ótimo. Tá? Manda um beijo pra ele, tá? Tá dado. Com Valeu. Deus. Tchau, Tchau. tchau.